Glória a Deus. Em nome de Jesus, nós vamos receber o nosso apóstolo que vai ser usado por Deus para nos abençoar. Estenda as suas mãos para cá, por favor, em nome de Jesus. Oh meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, pela vida do meu pai, do meu pastor, que me gerou, que me ensinou, me educou nos teus princípios, nos teus estatutos, e aqui hoje eu tenho uma honra de recebê-lo em nossa humilde casa de oração para ser um instrumento nas tuas mãos e nos abençoar. Que seja liberado tudo que o Senhor nos preparou através da vida do nosso pastor, do nosso apóstolo, a qual o Senhor levantou como líder desta obra há décadas, e nós te louvamos por isso. E a honra, a glória, sempre o louvor é para o Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, principalmente nesta noite, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você vai dar um aplauso bem gostoso para Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Maravilha. Queridos, aproveitando a oportunidade que os irmãos estão sob os seus pés, eu quero que você abra a Bíblia para nós lermos a palavra de Deus. Glória a Jesus. Você vai abrir a Bíblia no livro de João, Evangelho de São João. São João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Versículo de número 31. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a minha gratidão ao Senhor, é claro, primeiramente, por Ele me dar essa oportunidade de estar aqui com a Santa Igreja de Jesus, para juntos participarmos deste banquete ministerial na noite de hoje. Agradecer ao Senhor pela vida do meu filho, o pastor Eliezer, pastora Graziele, a minha nora, a filha, os meus netinhos, nossos amados queridos pastores aqui presentes, juntamente com as suas respectivas famílias, nossos amados irmãos obreiros e obreiras, os membros do corpo de Cristo, nossos pastores, presbíteros, os evangelistas, diáconos, cooperadores, as irmãs do Ministério Menjo, o grupo jovem, os músicos aqui da Casa de Deus. Sou grato ao Senhor por tudo isso. E nós vamos ler a palavra de Deus para não perdermos tempo, aproveitarmos os minutos que nos restam. O Senhor já tem falado poderosamente aqui nesta noite, mas o Senhor proveu algo na minha vida para me transmitir à querida igreja, todo esse corpo ministerial que se reúne aqui hoje na presença do Senhor. O texto diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vamos repetir, queridos irmãos? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém? Pode se assentar, por favor, queridos, em nome de Jesus. Obrigado, amado. Nós oramos, eu estava ali também em oração. Aqui os irmãos já fizeram a primeira oração, a segunda oração. E a palavra de Deus está sendo exposta de maneira muito precisa aqui nesta noite. E quando se reúne o corpo ministerial, se reúne a coluna da Igreja de Cristo
na terra. Porque não existe igreja se primeiro não houver o ministério. Não existe igreja se primeiro não houver obreiros. A igreja não veio primeiro veio os obreiros. Sem o corpo ministerial, não havia igreja. E eu quero hoje aproveitar esse momento e dizer aos irmãos, porque um dia desse nós, também numa reunião ministerial, o Senhor me deu graça para estar instruindo aos irmãos sobre o compromisso, o cuidado com as nossas ferramentas de trabalho na obra de Deus. Porque o trabalhador, ele precisa de conhecer a sua ferramenta de trabalho. O oficial, o profissional, ele precisa conhecer a sua ferramenta de trabalho. Se ele não conhece a ferramenta de trabalho, primeiro ele não é profissional. E mesmo se ele for profissional, não sabendo ou não conhecendo a sua ferramenta, automaticamente ele não sabe como utilizá-la, ele não sabe como manejar aquela ferramenta. Como que o seu trabalho, ou aquilo que ele faz, ou quer fazer, vai produzir, vai gerar frutos. Não tem como gerar frutos, não tem como produzir. Esse trabalhador, ou esse profissional, ele vai ser totalmente ignorado pelo seu patrão. E a tendência é ser demitido, é ele ser mandado embora da empresa, porque o seu trabalho não produz. Ele pode ser boa gente, uma pessoa simples, humilde, uma pessoa companheiro ou companheira, tratável, amigo, mas ele não tem como produzir, porque ele não sabe, ele não conhece a ferramenta de trabalho, e pelo fato de não conhecer, ele não sabe também utilizá-la. Então, esse é o ponto. Ainda mais cedo eu falava com o pastor Eliezer sobre o grandioso projeto de Deus aqui em São Paulo, no Brasil, através dessa obra aqui em Osasco, lá em Carapicuíba e também em Mairink. Porque isso é uma revelação que o Senhor Deus deu há 38 anos atrás, 38, 39 anos atrás. Além da revelação de Deus e as visões, Deus usou várias pessoas para falar que aqui em São Paulo seria o celeiro ministerial da Nova Jerusalém de Cristo. Você sabe o que é isso? O celeiro ministerial é que aqui o Senhor iria escolher, levantar muitos homens e mulheres para o exercício ministerial, não só em São Paulo, mas também no Brasil e no mundo também. E nós estamos aguardando o cumprimento dessas revelações, o cumprimento dessas visões, o cumprimento dessas promessas que o Senhor fez ao ministério. Que aqui em São Paulo será o celeiro, que o Senhor, além de escolher, Ele iria levantar muitas pessoas, homens e mulheres, para a obra do ministério. E nós temos visto que o Senhor tem levantado, o Senhor tem enviado homens e mulheres para o ministério, dos quais todos estão aqui. Certo é que os amados irmãos estão aqui. Então eu não tenho dúvida que os irmãos, entre os muitos chamados, os irmãos foram escolhidos pelo Senhor para a obra do ministério. Entre os muitos chamados, o Senhor não vos escolheu para simplesmente fazer parte simplesmente do corpo ministerial.
mas o Senhor vos escolheu para ser uma coluna ministerial, e além da coluna ministerial, produzir para o reino de Deus, não só em uma congregação, em um bairro, em uma cidade, mas no estado e no país também. E nós não podemos admitir que somos um ministério local, uma igreja local, porque a igreja local, ela só tem compromisso com uma igreja, porque ela é local. O ministério também não é local. O ministério, ele é missionário. Já pensou se os irmãos primitivos, os obreiros primitivos, eles tivessem essa ideia de igreja local, essa visão de obra local, de ministério local, como que o evangelho teria chegado até nós e invadido todo mundo? Por mais que existiu alguns obreiros que tinham essa visão de igreja local, que eu não vou citar o nome deles aqui, mas se um não faz a missão, o Senhor levanta ou envia outros para esse trabalho missionário. Então a visão da igreja não pode ser uma visão de igreja local. A visão do ministério não pode ser uma visão de ministério local, mas sem ser uma visão de uma igreja regional, estadual, nacional e mundial. Porque o evangelho não é só para alguns, o evangelho é para todos. E o evangelho o Senhor confiou aos seus servos e às suas servas. E uma das coisas que eu e você, todos nós, precisamos de pararmos um pouco para analisar é que às vezes nós queremos ser obreiros, porque de fato todos nós o somos. Olha, eu quero ser obreiro, eu sou obreiro porque eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ser obreiro. Mas deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Antes de ser obreiro, precisamos de ser discípulos. Você sabia que o obreiro ele não vem primeiro? Quem vem primeiro é o discípulo que vem primeiro. O pastor, na verdade, ele não vem primeiro. O apóstolo não vem primeiro. O bispo não vem primeiro. O presbítero não vem primeiro. O diácono não vem primeiro. Quem vem primeiro é o discípulo. O discípulo. Se você observar o que significa a palavra discípulo, Jesus, o Senhor, está dizendo aqui, os irmãos observaram o texto que lemos, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Mas tem que permanecer na palavra de Deus. E aí é onde que eu vou chegar, queridos irmãos, porque não tem como a igreja ela expandir, não tem como a obra expandir, se não houver obreiros que aprenderam, ou seja, que foram e no seu coração tem um propósito de continuar sendo discípulo. Eu sou obreiro, mas sou discípulo. Eu sou pastor, mas sou discípulo. Eu sou diácono, diaconisa, mas sou discípulo ou discípula. Eu sou evangelista, mas sou discípulo. Eu sou apóstolo, mas sou discípulo. Eu sou bispo, mas sou discípulo. Porque o discípulo ele tem um cuidado muito grande com os ensinamentos do seu Senhor, com os ensinamentos do seu mestre. Então ele é uma sede tão grande de aprender com o seu mestre, que ele nunca deixa de ser discípulo. Por quê? Porque ele quer sempre estar aprendendo.
Sempre ele está aprendendo. O problema, querido, é que a pessoa quer ser obreiro sem aprender, quer ser presbítero sem aprender, quer ser pastor sem aprender, quer ser apóstolo sem aprender. Já que a pessoa quer ser pastor, presbítero, apóstolo, seja o que for, sem aprender, essa pessoa simplesmente ela não sabe. Então, se ela não sabe, como que ela vai instruir ou ensinar alguém? Ensinar o quê? Sem que ela não aprendeu, sem que ela não saiba, ou que ela não sabe. É por isso que a heresia está instalada no cristianismo, no evangelho. Porque pessoas que querem ensinar, mas ela não sabe. Ela até pregar, porque há uma diferença de ser pregador e de ser ensinador. Pregador é uma coisa, pregar é uma coisa, ensinar é outra coisa. Quantos pregadores que pregam, é ou não é? Mas não tem condições de ensinar, porque ele decora simplesmente uma mensagem, ele treina uma mensagem. Olha, tal dia se eu tenho que pregar na igreja de fulano de tal, então ele ensaia uma mensagem, ele ouve mensagem de muitas pessoas, ele decora a mensagem de outras pessoas, e ali ele vai pregar, mas ele não consegue ensinar, porque para ensinar tem que saber, e para saber tem que aprender. Então não adianta, queridos, a igreja, ela enquanto ministério não tiver essa consciência de que nós somos discípulos e vamos permanecermos sendo discípulos de Jesus, a igreja ela sempre vai estar em dificuldade na evangelização, porque são vários obreiros, mas a grande maioria não se preocuparam em ser discípulo ou aprender do seu mestre. Então o que eu, você, todos nós precisamos de fazer é lutarmos para que essa chama ela não venha apagar em nossos corações o desejo de aprender. Porque o aprender não é somente ler a Bíblia. O ler a Bíblia é a coisa mais fácil que tem, ler a Bíblia. Você tem que aprender é com seu mestre. Porque tem muitas coisas que a pessoa vai ler na Bíblia, mas não vai compreender. Mas se ela procura, ela aprende com seu mestre, aí sim. É importante ler a Bíblia, é necessário ler a Bíblia, somos obrigados a ler a Bíblia e a examinar a Bíblia. Mas nós aprendemos é com os ensinamentos do mestre, do nosso Senhor. Primeiramente o nosso mestre Jesus, o nosso Senhor que é Senhor dos senhores. Depois com o nosso Senhor na terra, que nesse caso é o nosso pastor. O nosso pastor, porque ele é só pastor porque o Senhor o colocou ali. Mas deixa eu dizer algo aqui, os amados pastores, não fica com raiva de mim não. Amém, amados? Amém? Você sabia que a maioria, não são todos, mas a maioria dos pastores também não sabem? Eles precisam de estar junto com seu mestre para ele continuar tendo condição de manter o seu ministério. Porque se ele abandonar ou deixar, ou não ter mais comunhão com o seu mestre, ele não vai progredir. A obra na mão dele não vai crescer, não vai expandir. Porque ser pastor, irmãos, não quer dizer que ele está apto, ele recebeu o dom, porque pastor é dom. Não é porque a pessoa é conhecedora da Bíblia, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa sábia, aprendeu demais também, que ele pode ser pastor. Não é assim. Para ele ser pastor, ele tem que ter o dom de pastorear. Está escrito. Se você quiser ou der tempo, nós podemos ler o texto. Aqui de Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4. Nós podemos ler. A partir do versículo de número 7 em diante, que diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Aí verso 8, pelo que diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens.
Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para, e outros para, e outros para, e outros para, e outros para. Então é dom, queridos irmãos. Isso é diferente do saber. Por isso a pessoa recebe um dom, ele já quer ser, e já quer ser pastor, quer ser profeta, quer ser evangelista, quer ser doutor, quer ser apóstolo. Não, porque se trata de dom. Bom, já que eu tenho o dom, glória a Deus, agora eu vou me especializar nesse ofício que o Senhor me colocou mediante o dom que Ele me deu. Agora eu vou aprender. Já pensou? A pessoa agora é sábia, ele está aprendendo a cada dia da palavra de Deus com o seu Senhor, com o seu mestre, e cheio de dons. O que isso vai acontecer, irmão? Olha o que vai acontecer. O homem, a mulher, olha, é cheio de dons e tem uma sabedoria extraordinária. Além de colocar em prática o dom que Deus lhe deu, a sabedoria está em evidência, porque ele aprendeu e continua aprendendo, queridos irmãos. Olha para vocês verem. Você não vê nos evangelhos alguém dando importância para apóstolo. Você vê nos evangelhos a importância sobre os discípulos. E a Bíblia diz de 12 discípulos, é ou não é? Mas de repente você se depara com 70 discípulos. É ou não é? Lucas capítulo 10, você vai deparar com 70 discípulos. Aí você vê Mateus capítulo 10, você vê agora você se deparando com os 12 discípulos. Porque a preocupação de Jesus era com os discípulos, com aqueles que ele havia chamado para a obra do ministério. Então você não vê obreiro, aparecendo a palavra obreiro nos evangelhos, como aqueles que foram escolhidos para exercer uma função na obra. Você vê discípulos. Essa foi sempre a preocupação de Jesus. Ensinar os homens, mas também as mulheres. Porque as mulheres também faziam e fazem parte do ministério do Senhor Jesus. Lucas capítulo 8 diz que as mulheres faziam parte do ministério de Jesus. Não era só no sustento material, elas eram aquelas que estavam na missão. Elas haviam sido escolhidas para a missão. Está escrito que ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e elas iam e sustentavam o ministério. Mas elas estavam aprendendo, porque elas estavam com seu mestre. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, é um mistério glorioso isso aqui. Quando nós começamos a entender, bom, eu preciso de aprender, eu até sei, mas o que eu sei não é o bastante. Porque eu até sei alguma coisa da palavra de Deus, eu tenho o dom do Senhor, mas eu preciso de me especializar. Eu preciso de ser doutor naquilo que eu faço. Eu preciso de ser um especialista no que eu faço. Porque se você observar o texto aqui, olha para vocês verem, amados irmãos, aqui o texto de Efésios capítulo 4, quando a palavra diz que eu dei uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Observe o que diz o versículo de número 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Querendo o aperfeiçoamento dos santos
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha, já pensou? Você já viu? Nem todos os teólogos, nem todos os PhDs em teologia são pastores, porque só tem o conhecimento. Nem todos os teólogos são pregadores, porque só conhece a letra. Mas cadê o dom? Porque tem que estar junto, temos que trabalhar juntos. Por isso, queridos irmãos, que a preocupação do ministério precisa ser essa: olha, eu já até conheço a palavra de Deus para a minha salvação, mas e para a salvação dos outros eu conheço? Porque eu já conheço para a minha salvação, porque agora creio que Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, e eu com a minha boca já confessei todos os meus pecados. Também aprendi que se eu for fiel a Jesus até o fim, eu serei salvo. Se eu perseverar até o fim, eu serei salvo. Mas só eu que preciso de ser salvo? É claro que não, queridos irmãos. O Senhor nos escolheu para isso, não foi só para ser salvo. Ele nos escolheu para nós irmos e anunciar às outras pessoas, e oferecer às outras pessoas o que o Senhor nos deu. Não podemos ficar só para nós, temos que distribuir o que Deus nos deu. Agora eu pergunto para você: o que o Senhor te deu? Primeiro, o que Ele te deu, guarda com segurança, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus, guarde com segurança, porque esse guardar com segurança é permanecer na palavra de Deus. Aí alguém vai dizer assim: mas eu creio muito no Senhor. Tudo bem, mas antes do crer, a palavra de Deus veio. A palavra de Deus não veio depois da fé, a palavra de Deus veio antes da fé. Nós só cremos porque antes veio a palavra. Alguém falou da palavra, alguém nos ensinou a palavra, para depois nós crermos naquilo que ouvimos, queridos irmãos. Não está escrito, Romanos capítulo 10, versículo 27, o que está escrito lá? Paulo, quando escreve aos irmãos de Roma, ele disse que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então primeiro vem a palavra, é ou não é? Mas não é só a palavra pregada, a palavra também ensinada, porque se prega o evangelho, você vai fixar a palavra de Deus no coração de alguém, mediante o Espírito Santo que há na sua vida. Mas esse alguém tem que ser ensinado, porque para andar no caminho reto, alguém tem que aprender. Ou seja, as pessoas precisam de aprender, porque esse caminho não é qualquer pessoa que passa por ele. Esse caminho precisa de alguém conduzir outras pessoas por ele. Primeiro, porque esse caminho não é qualquer caminho. Esse caminho é o caminho. E além dele ser o caminho, ele é estreito, queridos irmãos. E quem estreita esse caminho é a palavra de Deus. É o evangelho de Jesus que faz o caminho ser estreito. Então o Senhor disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então não é para qualquer um. Para passar a andar por este caminho é só algumas pessoas. Por mais que o evangelho é para todos, a palavra é para todos, mas o caminho não é para todos. O caminho é só por aqueles que passaram primeiro pela porta estreita.
E para andar nesse caminho, queridos irmãos, temos que praticar a palavra de Deus. Temos que aprender a palavra de Deus para ensinar a palavra de Deus, porque o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se não for através da palavra, da pregação da palavra, do ensino da palavra, não tem caminho estreito, o caminho será largo. Não tem caminho estreito, o caminho será largo. E quem andar pelo caminho largo está perdido, queridos irmãos. Está perdido, porque a salvação, ou quem quer ser salvo, tem que andar por esse caminho que é estreito. E Jesus falou sobre isso, João 14,6, que é do conhecimento de todos os irmãos. Mas o Senhor diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Se você observar o que significa a palavra porfiar, você vai ver que nela existe uma briga, que nela existe uma contenda, existe uma batalha, uma peleja, uma disputa. E essa guerra, essa peleja, a disputa é da carne contra o espírito, e do espírito contra a carne. Porque quem defende a alma do pecado é o espírito. O Senhor Jesus, um dia, quando voltou da oração, ele disse: na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. É ou não é? Mas um dia também o Senhor vai e ensina para Nicodemos, dizendo para ele: olha, aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é sério, queridos irmãos. O evangelho, a graça de Deus é para todos, mas a salvação é para alguns. Guarda isso no coração. A graça de Deus é para todos. Fala bem alto comigo para você memorizar isso. A graça de Deus é para todos. O evangelho é para todos. Jesus é para todos. Mas os céus é para alguns. A salvação é para alguns. Grava isso no seu coração, porque as pessoas pensam que o céu é para todos. Não, para todos é o evangelho, para todos é Jesus, porque ele morreu na cruz, foi para todos. João 3,16 diz que ele morreu na cruz para todos, e ali foi revelado o grande amor de Deus a todos. Mas o céu é para alguns, o Espírito Santo é para alguns, os dons do Espírito Santo é para alguns, a salvação é para alguns, não é para todos. Se você observar aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 20, João capítulo 20, Evangelho de João capítulo de número 20, João capítulo 20, vamos ver aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. João capítulo de número 20, você se lembra naquele dia que Jesus ressuscitou, o primeiro da semana? A palavra diz que os discípulos estavam trancafiados dentro de casa, com medo dos judeus. Foi assim ou não foi? Está escrito aqui. Observe bem, irmãos. Até então eles eram discípulos, a palavra diz que eles eram discípulos, está escrito que eles eram discípulos, ainda não eram apóstolos, porque há uma diferença de apóstolo e discípulo. Discípulos são pessoas que obedecem os ensinamentos do seu Senhor, do seu mestre. Apóstolo significa mensageiro. Mensageiro é aquele que leva a mensagem, aquele que ensina a palavra, aquele que prega a palavra. Então ele não pode ser apóstolo se primeiro ele não for discípulo, porque ele precisa de aprender do seu Senhor, do seu mestre. Nós já falamos anteriormente. E aí observe bem, queridos, a palavra diz assim, olha que coisa interessante: chegada pois a tarde, verso 19, naquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco.
E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos, não se trata de apóstolo aqui, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Isso aqui é um mistério glorioso. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Quero dizer para vocês que vocês passaram no teste. Vocês foram aprovados. A partir de agora vocês não vão simplesmente aprender, porque vocês já aprenderam. Agora vocês vão ensinar. Vocês agora vão levar a minha palavra. Vocês vão levar a minha mensagem. Vocês serão agora mensageiros. Vocês vão ter que parar para ficar aprendendo. Vocês agora vão levar, vão anunciar o que vocês já sabem, o que vocês aprenderam. Vocês vão falar com as pessoas agora. Olha que coisa interessante, amado. Aqui eles foram ungidos como apóstolos. Aqui eles foram consagrados como apóstolos. Por que eles foram? Glória a Jesus. Porque a palavra disse que, verso 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse o que, meus amados? Recebei o Espírito Santo. Porque ninguém pode levar a palavra se não tiver o dom de Deus, se não tiver o dom de Cristo. E só tem dom quem é cheio do Espírito Santo. Só tem dom quem é cheio do Espírito Santo. Não tem como eu ter dom de Deus se eu não for cheio do Espírito Santo. Agora você observe que aqui não estava os 12. Um já tinha se sucumbido, que foi Judas Iscariotes. Sobraram 11. Mas dos 11 aqui só tinha 10. Está vendo que aqui só tinha 10. Onde estava o outro? Tomé não estava aqui. Onde é que Tomé estava? Onde Tomé estava? Ele não tinha que estar junto com os seus colegas de ministério? Olha, Senhor, olha, amados, uma falta da comunhão, a falta do guardar a palavra no coração, a falta da prática da palavra do Senhor. A palavra diz que foi naquele dia à tarde, no dia da ressurreição de Jesus, o primeiro da semana. Naquele dia, havia 3 dias atrás, Jesus tinha sido morto. Naquele dia à tarde, pela manhã cedo, antes do dia amanhecer, já ainda escuro, Jesus está ressuscitado. As mulheres viram o Senhor. A Bíblia diz que Maria Madalena viu o Senhor Jesus ressuscitado. As outras mulheres, o anjo disseram a elas: ele não está mais aqui, já ressuscitou. Pedro e outro também viu o sepulcro vazio. Mas quem viu Jesus ressuscitado foi só Maria Madalena. Glória a Deus. Porque o desejo, querido, olha, quem é escolhido de Deus tem desejo ardente no coração de ter a presença do Senhor na sua vida. Deixa eu dizer algo aqui, eu já encerro agora mesmo. Porque tem uma questão interessante que temos que observar. Às vezes chegamos na igreja, e isso é fato, ouvimos a palavra, o Senhor fala com a gente através da palavra, nos louvores pela mesma forma, oramos, e aí sentimos a presença de Deus, é ou não é?
Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente só sente a presença de Deus quando estamos reunidos em um culto como este. E a partir daí a gente não sente mais. Então eu pergunto para os irmãos, qual que é melhor? Sentir a presença de Deus ou ter a presença de Deus? Aí está a questão. Tomé, queridos irmãos, para ser sincero, Tomé não tinha a presença de Jesus até então. Porque se ele tivesse a presença de Jesus, ele estava junto com seus colegas de ministério. Só reúne aqui, só está junto em Cristo quem tem a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus não tem comunhão, ou não vive em comunhão, não adianta. E o ministério tem essa responsabilidade de manter-se diante do Senhor com a presença de Deus. Porque se eu e você temos de fato a presença do Senhor, onde nós estivermos, ali a presença de Deus está ou não está? Se a presença de Deus está, e eu sou um homem sábio, porque eu aprendi, e tenho o dom por causa do Espírito Santo, que é a presença de Deus, onde eu estiver, ali estará também a presença do Senhor, e o Senhor presente, Ele vai falar, e Deus quando Ele começa a falar, é porque milagre vai acontecer. Por isso, onde está aquele que tem a presença de Deus, os dons do Espírito Santo se manifestam, para curar os enfermos, libertar os oprimidos, salvar o perdido, levantar o caído e fortalecer o fraco, pelo poder da palavra de Deus que está na sua vida. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Olha, a presença do Senhor é tão extraordinária, queridos, que os 10, eles foram para o cenáculo, foi ou não foi? Eles haviam aprendido durante 3 anos e poucos meses do Senhor Jesus, do seu mestre. Foi ou não foi? Então eles permaneciam naquilo que eles haviam aprendido, não é assim? Por isso que eles estavam, mesmo com medo, mas estavam reunidos. A porta fechada lá do cenáculo, as janelas fechadas, Jesus entra misteriosamente, porque eles permaneceram naquilo que eles aprenderam. Esse é o grandioso segredo. E Paulo, quando ele exortou a Timóteo, ele falou para Timóteo justamente isso. Ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Eu pergunto a você, corpo ministerial do Senhor, que se reúne aqui hoje na presença do Altíssimo, você aprendeu, foi do seu mestre, foi ou não foi? Você aprendeu, foi do seu mestre, não foi? Então permanece naquilo que você aprendeu, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Queridos irmãos, por isso que o Senhor disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. A palavra é extraordinária, porque a palavra, queridos, ela edifica. A palavra, ela, além dela edificar, ela sustenta. A palavra, ela renova. A palavra transforma. A palavra regenera. A palavra perdoa. A palavra salva, a palavra levanta, a palavra fortalece, porque ela é pão, queridos irmãos, ela é arma, ela é ferramenta de trabalho. Paulo, quando ele exorta aos irmãos de Éfeso,
ele disse que todos nós, ele disse, revesti-vos de todas as armaduras de Deus. Então, se você observar Efésios, aqui Efésios, capítulo 6, depois do versículo 10 em diante, você vai observar que ele vai e começa dizendo, essas armas, a primeira, vocês precisam de estar revestido para que vocês possam resistir no dia mau, para que vocês não se desviem do caminho. Por que pessoas começam no espírito e terminam na carne? Porque sai do caminho. Mas qual o caminho que ele sai? Ele sai do largo, do estreito e vai para o largo. E o caminho largo é o da perdição. Só o estreito que é o da salvação. E aí, queridos irmãos, olha que coisa interessante. Entre essas armas, Paulo vai dizer assim, olha. Entre essas armas ele diz assim, revesti-vos da couraça da justiça. Estejam protegidos. Ele vai dizer assim, olha para vocês, amados, entre as armas, além da couraça da justiça, ele disse também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Além da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, glória a Deus, o capacete da salvação, porque você só pode oferecer para alguém o que você tem. Você pode só pregar, você pode ensinar se você já sabe, e se você tem aquilo que você está oferecendo, porque a gente não pode dar para outras pessoas que a gente não tem. Como que as pessoas vão saber que nós somos salvos? Nós andando por esse caminho estreito, dizendo aquela ali realmente é uma crente, aquele ali realmente é o crente. Se algum dia eu vou ser crente, eu vou ser igual a ela. Eu vou ser crente igual a ele. É porque você está andando no caminho estreito. Você guerreia para andar por esse caminho todos os dias. Você porfia todos os dias para entrar, ou seja, andar por este caminho. E por que anda pelo caminho? Porque já entrou pela porta estreita. Você sacrificou e continua sacrificando a sua carne, os seus desejos, os seus prazeres. Todos os dias você está dando não, dizendo não para a sua carne. Porque você aprendemos que ela para nada aproveita. Como é que vamos valorizar alguma coisa que não tem aproveito nenhum? Ou seja, que não vale nada. Porque se algo que não pode aproveitar, é porque não vale nada. Se a nossa carne para nada aproveita, queridos irmãos, e a Bíblia diz que ela, além dela não aproveitar, ela é frágil, porque ela é fraca demais, por isso que nada aproveita dela. Nada aproveita. Agora, se nada aproveita, por que eu vou andar segundo ela? Então, se eu ando segundo ela, é porque eu não tenho entendimento. Por que não tenho entendimento? Porque eu não aprendi nada. Eu sou um leigo espiritualmente. E um dia o salmista, ele diz assim, olha, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Mas se você observar o versículo 7, o Senhor está dizendo na boca do salmista, glória a Deus, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Aquele que é guiado por Deus é porque anda no caminho reto, no caminho estreito, porque tem a palavra como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Esses são procurados pelo Senhor para serem abençoados, socorridos, guardados e usados nas mãos dele. Está escrito, Salmo 101, verso 6, o Senhor dizendo na boca de Davi, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo.
O que anda num caminho reto, esse me servirá. Só serve a Deus quem anda nesse caminho. Quem está fora desse caminho é rebelde, é desobediente, anda segundo a sua carne. E Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o verso 2 disse: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Rabaixo de Ribicanda, Rabanai, Regianda Larahastu de Ribicandai, Shamanai. Aleluia, 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 porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da condenação eterna. Aleluia, me livrou da morte. Eu retorno o microfone aqui ao pastor Eliezer, dizendo aos queridos irmãos que essa sempre foi e sempre será a preocupação do Senhor Jesus, é que todos aprendam com Ele e uns com os outros. Aprendam com Ele e uns com os outros. Mateus capítulo 11, versículo 29. O Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, quer produzir de Deus, quer produzir no reino, quer ser uma árvore frutífera e os frutos sejam bons, nunca deixa jamais de ser um discípulo ou uma discípula de Jesus. Sempre tendo no seu coração: eu preciso de aprender mais de Cristo. Eu preciso mais aprender. Eu preciso de aprender mais do Senhor Jesus. Porque eu preciso de oferecer para as outras pessoas o que eu tenho. E eu preciso de anunciar às outras pessoas o que eu sei. Glória a Deus. E se porventura alguma dúvida tiver, não procure pessoas que não saibam. Esse é o grande erro. A pessoa se aconselhar com quem não tem conselho para dar, com quem não sabe. Procura se aconselhar com quem sabe, com quem tem experiência de vida com Deus. Procure se aconselhar com quem tem experiência com Deus, com quem conhece de fato a palavra de Deus. Porque se você tentar se aconselhar com pessoas que não sabem, ele vai te aconselhar, mas vai te aconselhar errado. Ele não sabe como é que ele vai aconselhar. Não saia por aí dizendo: eu vou na igreja de Ciclano, Beltrano me aconselhar. Procura aconselhar com quem sabe. Se você não conhece quem sabe, procura alguém que conhece quem sabe. É ou não é? Principalmente o seu pastor, o seu líder, o seu dirigente. Esse é o principal abaixo de Deus. Abaixo do Senhor é o seu líder. Amém, queridos irmãos? Que o Senhor vos abençoe. Gostaria de falar mais um pouquinho, mas as horas se foram. Glória a Deus. As horas se foram. E nós temos aqui, né, pastor Eliezer, um ofício para realizar aqui no altar. Eu vou passar para o pastor Eliezer, que ele vai dar essa palavra, e vamos para esse ofício aqui no altar, em nome do Senhor. Nós estamos recebendo aqui hoje o nosso querido ilustre servo de Deus, juntamente com a digníssima, não é assim? Assim, só o querido vereador, nosso amado pastor Paulo Júnior, né, amado? Esse ilustre servo de Deus, que o Senhor Deus tem provido pela sua bondade,
para ter essa aliança gloriosa, maravilhosa aqui com esta obra, com este ministério. E este ministério tem uma aliança com ele também. Temos uma aliança com o amado pastor também, querido. Que Deus os abençoe grandemente a cada dia. A palavra com o pastor Eliezer. Pode aplaudir com mais alegria, gente. Jesus é maravilhoso. Eita glória. Nós vamos